Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Física 3. Meu nome é Tatiana e nesse semestre nós vamos trabalhar ainda de forma virtual. Vou mostrar para vocês o conteúdo dessa primeira unidade, que se refere aos capítulos de cargas, isolantes condutores, lei de Coulomb e lei de Gauss. Vou falar inicialmente para vocês quem foi Coulomb e suas descobertas, cargas, isolantes condutores e a lei de Coulomb propriamente dita. Depois a gente vai falar sobre campos elétricos e quem foi Gauss e a sua descoberta, a lei de Gauss. Então, quem foi Charles Augustin Coulomb? Coulomb veio de uma família de posses e teve o privilégio de estudar nos colégios mais bem conceituados da França. Se formou em engenharia militar em 1761, mas ele também atuava como físico. Ele estudou o atrito estático e dinâmico e a eletrização dos objetos. Ele estudou as forças atrativas e repulsivas provenientes dos objetos que ficavam eletricamente carregados. Ele também fez comparativos da lei da gravitação universal de Newton para explicar a força elétrica de atração e repulsão entre os objetos carregados. O experimento mais famoso de Coulomb foi a invenção da balança de torção para medir a força entre objetos carregados. Esse experimento deu origem à lei de Coulomb. O aparato desenvolvido por Coulomb tem aqui uma câmara de vácuo e dentro dela ele tem aqui uma bolinha pendurada e aqui eu tenho uma haste com duas outras esferas penduradas. Essa haste é presa por um cabo que está preso aqui em cima. Então ele pode girar aqui causando uma torção nesse cabo. Qual que é o mecanismo? Se essa bolinha está carregada e essa também, eu vou ter forças elétricas atuando entre essas duas bolinhas. Então vamos supor, se elas possuem cargas contrárias, elas vão se atrair. Então essa haste vai girar de um determinado ângulo alfa. Medindo esse deslocamento angular alfa, e sabendo a resistência que esse fio exerce para forças de torção, então você consegue calcular qual que é a força entre essas duas bolinhas. Esse é o princípio básico do experimento de Coulomb. Na época de Coulomb não se tinha ainda o conhecimento de átomos, né? Então, os cientistas já sabiam da natureza positiva e negativa das cargas, mas não se tinha ainda a formulação de átomos. Um átomo é um núcleo positivo composto de nêutrons e prótons. Ao redor dele eu tenho a eletrosfera, onde estão os elétrons, que são negativos. Os prótons possuem cargas positivas e os nêutrons não possuem cargas elétricas. Então, existiam dois tipos de cargas, né? E elas se atraíam quando elas eram diferentes e elas se repeliam quando elas eram iguais. Os condutores, eles podem conduzir uma corrente elétrica através dos elétrons livres. Esses elétrons estão numa posição tão distante do núcleo que a ligação entre ele e o núcleo é muito fraca. Então, eles têm a liberdade de pular de um átomo para outro. Então, eles passeiam por todo o material sem se prender exclusivamente a um único átomo. Então, no metal, por exemplo, eles passeiam por todos os lugares do material. Quando você tem uma corrente elétrica, eles têm um movimento ordenado. A maioria deles vão se movimentar em uma dada direção. Então, isso que é a corrente elétrica, esse movimento ordenado dos elétrons livres.
A outra descoberta de Coulomb foi a eletrização por atrito. Se você esfrega, por exemplo, um pedaço de seda no bastão de vidro, a seda vai retirar elétrons do bastão de vidro. Então resulta que o vidro vai ficar positivamente carregado e a seda vai ficar negativamente carregada. Eu também posso fazer uma eletrização por contato. Então, se eu tenho um objeto carregado e eu encosto um outro objeto nele, parte das cargas vão fluir do objeto carregado para o objeto neutro. E quando eu separo os dois, então essa carga fica dividida. A outra situação é a polarização. Eu vou aproximar um objeto carregado de um objeto neutro. Então, esse objeto neutro fica polarizado. Eu tenho as cargas negativas aqui, o mais longe possível das cargas negativas do objeto carregado que eu aproximei. E aqui ficam as cargas positivas que são atraídas pelo objeto que eu estou aproximando. Note que se eu afastar o objeto A, o objeto B volta ao estado inicial. Eu não tenho uma eletrização, eu só tenho uma separação entre as cargas. Um lado fica positivo, o outro fica negativo, de modo que a carga total do objeto continua sendo nula. Mas eu posso usar a polarização para eletrizar um objeto através da indução. Então, se eu aproximo aqui um objeto negativamente carregado do objeto neutro, ele vai ficar polarizado. Se eu faço um aterramento desse objeto, então esse excesso de elétron vai fluir para a Terra. Quando eu retiro o aterramento e depois afasto o objeto carregado, então esse objeto vai ficar positivamente carregado, já que esse excesso de elétrons fluiu para a Terra. Agora, a eletrização por indução sempre deve haver aterramento? Na verdade, nem sempre. Eu só tenho que fazer fluir o excesso de cargas. Então, vamos supor, eu tenho aqui dois objetos nêutrons em contato um com o outro. Quando eu aproximo aqui uma outra esfera negativamente carregada, esse objeto aqui, composto por essas duas esferas, né, elas estão em contato, vai ficar polarizado. Né? Então, as cargas negativas vão ser repelidas para o lado de cá, e do lado de cá vai ficar cargas positivas, um excesso de cargas positivas do lado de cá. Assim, afastando uma esfera da outra aqui, eu vou ter que essa daqui vai ficar com um excesso de cargas negativas e essa daqui vai ficar com o excesso de cargas positivas. Então, não necessariamente eu preciso fazer um aterramento, mas eu preciso dar um jeito de separar esse excesso de cargas. Agora, como é feita a polinização? Sempre que eu pergunto isso, os alunos respondem: ah, professora, a abelha se esfrega lá na flor, pega o pólen e leva para outra flor. Na verdade, é um trabalho involuntário. A abelha não se esfrega na flor e ela nem queria carregar o pólen. O que acontece é que quando ela está voando, o atrito dela com o ar faz com que ela adquira uma carga elétrica. E aí, quando ela pousa na flor, a flor sabe que ela está eletricamente carregada. Então, qual que é o truque da flor? A antera, que é essa parte da flor que produz o pólen, ela está eletricamente isolada da terra. Então, quando a abelha chega aqui positivamente carregada, a carga que ela obteve durante o voo, ela vai atrair o pólen, porque ele está neutro e ele está
isolado da terra. Então, quando a abelha pousa na flor, ela atrai o pólen gruda nela. Aí a abelha voa em direção à próxima flor. Em contato com a abelha, o pólen adquire uma carga positiva. Então, quando a abelha pousa na próxima flor, o pólen que está grudado nela ficou com uma carga positiva. O estigma, que é a parte feminina da flor, ele está eletricamente ligado à terra. Então, quando a abelha pousa na flor, ela está positivamente carregada e vai induzir no estigma uma carga negativa. Essa carga negativa do estigma vai atrair o pólen que está grudado nela. Como ele está carregado positivamente, ele acaba saltando da abelha para o estigma da flor. Então, é dessa maneira que a abelha poliniza as flores. Também é chamada de polinização eletrostática. Agora, vamos supor que você tem aqui 5 pares de placas de plástico carregadas. E C é uma placa de cobre eletricamente neutra. As forças eletrostáticas entre 3 dos pares de placas estão indicados. Os outros 2 pares de placas se atraem ou repelem. Então, A atrai B, C atrai A, C e D eu não sei, e D repele A. B e D eu também não sei. Então, o que você acha? Bem, se o C é uma placa eletricamente neutra, qualquer tipo de carga vai atrair essa placa. Então, independente da carga de D, ele vai atrair a placa de cobre. Agora, A e B se atraem. Então, A e B têm sinais opostos. D e A se repelem. Então, D e A possuem a mesma carga. Se D e A possuem a mesma carga, então B e D possuem cargas opostas. Então, os 2 pares de placas que faltam irão se atrair. Então, qual é a lei de Coulomb? Bem, essa lei é uma lei empírica. Significa que ela não pode ser demonstrada de primeiros princípios. Eu tenho uma evidência experimental de que ela funciona dessa forma. E o resultado que Coulomb encontrou foi justamente esse aqui. Matematicamente, eu tenho que as cargas próximas sofrem uma força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E eu tenho essa constante aqui de proporcionalidade, 1 sobre 4πε0. Esse ε0 é a permeabilidade do vácuo, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado. Essa é uma constante que aparece bastante no eletromagnetismo. E essa força também obedece ao princípio de superposição, assim como a força gravitacional. Então, se eu tenho aqui um objeto carregado, ele vai ser atraído por esse outro objeto e vice-versa, né? Esse vetor R aqui é o vetor que dá a direção da força que eu estou olhando. A gente vai colocar as cargas em módulo e vai determinar o sentido de acordo com o problema. Por quê? Porque eu sempre tenho um par de forças, uma na direção de R e uma na direção de menos R. Então, essa definição dos sinais deve ser feita de acordo com a situação do problema. Se eu tiver vários objetos, então eu vou marcar a distância do objeto que eu quero saber a força resultante até os outros, definir o vetor, o
unitário R, que me dá a direção, e fazer a somatória das forças aos pares. Então, eu vou fazer a força F2,1 como a força da partícula 2 na partícula 1, F3,1 a força que a partícula 3 faz na partícula 1, 4,1 a força 4,1 a força que a partícula 4 faz na partícula 1, e assim sucessivamente, quantas forem as forças que atuam no sistema. Agora, prestem bastante atenção nessa figura. Eu tenho aqui no centro uma carga menos Q e dois anéis concêntricos. O centro está na carga menos Q. O problema é saber qual é o módulo e a orientação da força eletrostática total exercida sobre a partícula central pelas outras cargas. Então, eu vou deixar esse probleminha para vocês resolverem. Tem duas maneiras de resolver, uma fácil e outra difícil. Então, tentem ver se vocês descobrem a maneira fácil que tem menos conta. A carga de cada uma das partículas é 2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, se essa daqui tem uma carga de menos 2Q, é menos 2 vezes esse valor, então é menos 4 vezes 10 a 19 coulomb. O raio R1 é 1 vezes 10 a menos 2 metros, e o raio R2 é 4 vezes 10 a menos 2 metros. Então, tentem fazer. Na aula de tirar dúvidas, podemos discutir esse problema.